Galera, atenção, porque o vídeo de hoje ele é sensível para as pessoas que se chateiam com facilidade. Hoje quero conversar com vocês sobre o consumo de combustível da Versys 650. Para quem não sabe, eu sou dono de uma Versys 650 2022 e basicamente de todos os anos e modelos o consumo é semelhante porque o motor não sofreu grandes alterações. Vale sempre lembrar que esse assunto ele é subjetivo. Se o meu consumo é X, não significa que o seu consumo vai ser X, provavelmente ele vai ser Y. Ou seja, não significa que é uma matemática, não significa que é uma verdade absoluta os números que eu vou apresentar aqui. Eles simplesmente significam que para o meu tipo de uso, para o meu estilo de pilotagem, para a minha realidade do dia a dia, para o trânsito da minha cidade, para o clima da minha cidade e etc. A minha moto vai fazer esses números que eu vou comentar na sequência, tá? Sempre que tem vídeo de consumo de combustível, eu sou xingado nos comentários dizendo que eu sou mentiroso, que esses números não existem, etc e tal. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade para entender números alheios, de motocicletas alheias, ou se você se chateia facilmente, sugiro que você não assista esse vídeo, porque aqui é realidade e eu vou mostrar e compartilhar os meus números. Vale lembrar também que no período de amaciamento, a minha moto tinha um motor mais preso, esquentava mais e ela bebia mais, tá? Então, se você está pegando uma Versys 0 km, saiba que nos primeiros milhares de quilômetros aí, a sua moto vai ficar presa, mais beberrona e vai esquentar mais o motor. Portanto, nesse período de amaciamento, a minha Versys bebia com vontade, não chegava em 20 km por litro, ficava de 17 a 18,5 km por litro. Por mais manso que eu era no acelerador, ela não obtinha médias melhores do que essa. Então esteja com essa consciência aí. Vale lembrar também que eu uso calibragens um pouco diferentes. Eu não gosto de usar a calibragem que vem pedindo no manual. Eu acho que é muita pressão, a moto fica muito dura e também acaba perdendo um pouco da performance do pneu ao você pilotar de forma mais esportiva, pendulando e fazendo curva de forma mais agressiva. Eu uso 30 libras na dianteira e 36 libras na traseira sempre, tá? Independente se eu vou rodar com garupa, sem garupa e etc. Se eu vou andar na terra por longos períodos, eu abaixo mais ainda a calibragem, beleza? Então todos os números que eu estou dando aqui para vocês de consumo e os da sequência que eu vou dar foram com essa calibragem de 30 e 36 libras, tá bom? Hoje a minha Versys 650 está mais ou menos com 8.100 km rodados. Eu percebo uma grande diferença da performance do seu motor. Ela esquenta menos, ela aciona a ventoinha com menos frequência. E eu percebo que o motor está mais solto, principalmente quando eu faço reduções de marchas mais intensamente. Então hoje em dia, com o motor com 8.000 km rodados, a média dela vai de 18,5 km por litro a até 23 km por litro. E eu vou explicar aqui para vocês as situações onde ela tem a tendência de ser mais beberrona e as situações onde ela tem a tendência de ser mais econômica. Então, por exemplo, se eu acabei de abastecer aqui a minha moto na cidade de Campinas, é uma cidade grande, com trânsito intenso na maioria dos momentos. Claro que existem cidades piores, como São Paulo e outras, mas eu considero sim que o trânsito aqui é bem cheio, né? É uma cidade bem grande. Então, por exemplo, se eu abasteci agora a minha Versys, zerei o computador de bordo e saí para rodar num trajeto urbano aqui, em horários mais de pico, trânsito mais carregado, ela vai fazer uma média de 18,5 km por litro e vai ter sempre a tendência de fazer números mais baixos, tá? Agora, se eu pego a minha Versys 650, abasteço aqui dentro de Campinas e já vou rumo à rodovia e eu ando aí até 90 km por hora,
de 80 a 90 km por hora, se você vai para São Paulo capital e roda longos quilômetros nas marginais Tietê e Pinheiros, num domingo, por exemplo, que o trânsito não está travado, ou seja, rodando com a motocicleta em uma via que você não vai ter paradas, né? Então se você vai ter uma velocidade de cruzeiro constante e abaixo de 100 km por hora, ela vai fazer facilmente aí próximo de 23 km por litro. Agora, se você vai pegar uma Bandeirantes, uma Anhanguera da vida aí, essas grandes rodovias aqui que a gente tem no estado de São Paulo, e você vai ter aí na maioria delas velocidades permitidas de até 110 km por hora. Então se você for aquele cara que gosta de seguir a lei de trânsito e vai rodar 110 km por hora como velocidade de cruzeiro, ela vai fazer aí uma média de 22 km por litro, sempre tendo a tendência de ter uma quedinha de 21.8, 21.7, principalmente se a rodovia que você estiver andando tiver muitas subidas, beleza? Agora, se você é aquele cara que gosta de velocidades de cruzeiro um pouco mais elevadas, de aí até 140 km por hora, ela vai ter a tendência de fazer uma média aí de 20, 21 km por litro, tá? Não é tão diferente se você andar aí até 110, como você pode perceber aí, ela não muda muito o consumo se você vai andar a 110 ou a 140. É um motor que tem bastante força disponível, então para ela não faz tanta diferença essa variação de velocidade, tá? Então, principalmente final de dias que você sai para turistar de moto, né? Que você já está ali com pressa para chegar em casa, e normalmente a gente fica em velocidades de cruzeiro um pouco superiores, 140 até 150 km por hora, ela vai fazer aí uma média próxima de 20, 21 km por litro. Então, para você que gosta de velocidades um pouco mais altas de cruzeiro, ela ainda tem um consumo ali bem honesto, bem aceitável, na minha opinião. Agora, se você é aquele cara que gosta de pilotar em altas velocidades, acima de 160 km por hora, a moto tem fôlego e ela vai te entregar essas velocidades tranquilamente, sem aquela sensação de que a moto vai explodir e partir no meio. Nada disso, ela dá conta de manter velocidades de cruzeiro mais elevadas, acima de 160 km por hora, mas aí a média de consumo vai para abaixo dos 20 km por litro. Vai ficar ali na faixa de 17, 18 km por litro, e ainda assim, se você for aquele cara que quer andar próximo de 200 km por hora, a moto também entrega, porém eu imagino que ela vai fazer aí abaixo de 17 km por litro, 16, talvez até 15 km por litro, beleza? Isso aí esses últimos números de consumo são suposições, porque eu nunca fiz o teste de andar em velocidade de cruzeiro próximo de 200 km por hora, tá? Então, claro que eu já pus a motocicleta nessa velocidade, mas eu nunca mantive essa velocidade por longos períodos para eu fazer essa média de consumo. Então é apenas aqui uma suposição pelo comportamento que eu já observo ali da motocicleta, do consumo dela, tá? O computador de bordo tem números bastante fiéis. Eu já fiz testes de medição com o computador de bordo e cálculo manual na bomba do posto de combustível. A margem de erro aí vai de 1 até 2,5 km por litro. Normalmente o computador de bordo marca um pouco menos, né? Então, por exemplo, se você abasteceu e o computador de bordo estava mostrando ali 18,5, se você fazer o cálculo na mão, vai dar mais ou menos próximo de 20, 19,5, 19,8, beleza? Então, na minha opinião, tem números bastante confiáveis ali, e o computador de bordo vai sempre ter a tendência de mostrar um pouco abaixo. Galera, no contexto geral, eu considero que o consumo de combustível da Versa 650 é bastante honesto. O que eu quero dizer com isso? Esse motor de 650 cilindradas entrega bastante performance, características de motores da Kawasaki, né? Que são motores que normalmente têm números de torque e potência acima dos concorrentes. Se você pega, por exemplo, o motor da NC 750X, é um motor maior, de cilindrada maior, e tem números inferiores ao da Versa 650. Eu sei, o torque da NC é um pouquinho maior, mas é um pouquinho maior,
né? Então, por exemplo, a Honda tem motores, né, um estilo de fabricação de projetos de motores mais racionais, mais voltados para o consumo de combustível melhor. E a Kawasaki sempre tem a tendência de ter o foco na performance. Ela não liga muito para a eficiência energética dos motores, e sim para a eficiência de entrega de força, de potência e de torque. Então esse motor de 650 cilindradas anda muito, é um motor bem forte, explosivo, e eu até tenho dificuldade de recomendar para iniciantes, porque é uma moto que pode te derrubar facilmente, porque tem um motor realmente bem forte. Eu não posso ser injusto em dizer que ela bebe demais, porque ela entrega ao mesmo tempo. Se ela fosse um motor que entregasse pouca performance e ainda tivesse consumos elevados, aí sim seria ruim, né? É a famosa frase: cavalo que anda, ele bebe, né? Então não tem muito para onde correr. Então ela acaba sendo honesta, porque pelo tanto de performance que ela entrega, quando você compara esses motores com os concorrentes, ela tem um consumo até razoável. Eu não acho que ela tem um motor beberrão não, pelo tanto de performance que ela entrega, beleza? Obviamente que não é dos motores mais econômicos que nós temos no mercado. A Kawasaki normalmente nunca tem esse título, né, de ter um motor extremamente eficiente. É uma característica da marca. Então, nos modelos da Kawasaki, normalmente você não vai encontrar motos extremamente econômicas. Para resumir, no contexto geral, eu acho que é um consumo aceitável, como eu disse, e fiquem à vontade aí em deixar nos comentários o que você acha desses números de consumo, e compartilhem também aí os números que você tem para a gente ter aqui dados mais completos, beleza? Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.